Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 9 de março, nosso sabadão. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, cara, falando em bilhete pronto tá voando mês de fevereiro, mês de março. Na verdade, desde o início do ano, cara, top de linha. Fica até o final do vídeo que tem valor demais. Hoje, jogos interessantes, lotadaço de jogos, gestão de banca, controle de capital, não se recupera head. Sábado e domingo é os dias, estatisticamente, onde os apostadores mais quebram a banca. Os apostadores perdedores. Então, cara, gestão, tá? Não vai ser o último sábado ou domingo do ano, então fica tranquilo, pezinho no chão e bora pra cima. Iniciando as análises do jogo do Manchester United e Everton, cara, e essa análise especificamente desse jogo aqui, eu quero trazer isso aqui para vocês. CS Score, cara, olha que interessante. O link tá aqui na descrição, olha só isso aqui. Aqui nós temos o CS Score placares, tá? A gente vem aqui, ó, por exemplo, no dia 9, tá? Premier League, jogo do Manchester United e Everton. Aqui dá para você trabalhar o resultado correto, dá para você ver o EV positivo em gols, tá? Mas o que eu quero te mostrar para vocês é a inteligência artificial do CS Score. A gente vem aqui, ó, Manchester United e Everton é 9h30 da manhã deste sábado. Vamos vir aqui, ó, 9h30 da manhã deste sábado, tá? As escalações ainda não estão disponíveis, ou seja, essa plataforma, ela te dá a escalação do time meia hora antes do jogo, te mostra o time titular, te mostra a estrela do time, o mais gols, o melhor defensor, se esses jogadores são titular ou do Everton também, para você montar suas operações baseadas nisso também, tá bom? Uma análise qualitativa. Mas olha isso aqui. O que a inteligência artificial tem a dizer sobre esse jogo? Olha só, praticamente daqui a pouco não vai precisar de eu ficar analisando os jogos mais aqui pra vocês, meu irmão. Se você tiver CS Score, cara, pelo amor de Deus. Cara, não é patrocínio nem nada não, só quero trazer análise aqui como que eu analiso um jogo pelo CS Score, tá? Tendência de gols do favorito no final do jogo. O favorito pressiona no fim quando está empatando ou perdendo. Dado interessante, cara. Remontada se estiver perdendo o jogo, Manchester United. O mandante tem peso de camisa, o mercado tende a respeitar essa equipe. Para quem trabalha back favorito primeiro tempo, cara, o mercado ele tende a respeitar a equipe, ou seja, a odd não sobe facilmente dependendo do comportamento do time em campo. Possível valor no mercado de gols. O mercado espera muitos gols, mas a inteligência artificial indica o jogo under, ou seja, o jogo está precificado over, mas estatisticamente os jogos são under do Manchester United e do Everton. Vamos trazer mais dados aqui, vamos lá, vamos trazer uma análise bem aprofundada. Manchester United com mod de 1,85 só venceu 52% dos jogos da liga, 50% dos jogos ele venceu. Uma odd 1,85 tem valor? Só com esse dado estatístico. Não, né, cara? Então tá pagando menos do que devia, tá? Aí a gente junta essa análise estatística junto com a análise qualitativa. Everton com 3 desfalques, Manchester United completo, pô, a odd começa a ter valor. A gente juntou estatística e probabilidades com o elenco, com a escalação, enfim, tá? Várias maneiras de você montar a sua operação. Primeiro a marcar gol 52% dos jogos, tá? Marcou gol em 74% dos jogos e também tomou os gols em 74% dos jogos. Ambas marcam, será? Vamos dar uma olhada no Everton. Tem a análise do Everton também, ó. Sofreu gol em 70% dos jogos. Então, o Manchester United marcou em 70% e o Everton sofreu em 70%. Podemos buscar um gol do Manchester United de uma partida. Já vai formando uma operação pra gente, beleza? Marcou gol em apenas 63%. Para um time parte de baixo da tabela, pode ser até interessante, cara. É acima da metade de gols, né? Jogando em casa, o Manchester United tem apenas 54% das vitórias, é primeiro a marcar em 38%, cara. Venceu 54% dos jogos, mas marcou o primeiro em 38%. Então costuma tomar gols, tá? Olha só, venceu apenas 15% dos primeiros tempo dos jogos, no primeiro tempo jogando em casa. Empatou 31% e perdeu 54%. Aí no segundo tempo ele venceu 54%, ou seja, tem o costume de virar os jogos, tá? E a gente trouxe a análise da inteligência artificial que tem tendências de gol no final do jogo. Então, cara, para que eu vou pegar uma odd de 1,85, sendo que pode haver a possibilidade do Everton sair o gol na frente e a gente pegar uma remontada no mod 6, 7, 8, 9 ou 10, entendeu? Então, cara, é interessante demais você ter um cadastro no CS Score, cara, que facilita muito a vida. Você quer saber como lá, João? Como é que você é lucrativo mais do que as outras pessoas?
Porque, cara, eu utilizo plataformas, porque eu analiso estatística, eu analiso probabilidade, eu estudo e vou atrás e eu trato disso aqui de forma profissional. Então, eu aconselho você também a fazer isso, tá bom? Uma análise bem aprofundada do Manchester United e Everton, hein? Arsenal contra o Brentford, cara, agora deixa o CS. Se você quiser mais análise, essa aqui também, vá lá no CS Squad, pô. Agora é minha análise aqui, e opinião minha, fechou? Arsenal contra Brentford, cara. Possível vitória do Arsenal, tá? Jogando em casa é um time extremamente forte, enfrenta o Brentford que está na parte de baixo da tabela, que engatou uma sequência de 4 jogos sem vencer, tá bom? O Arsenal vem de 5 vitórias consecutivas, fez 68 gols em 27 jogos, cara. Jogando em casa é o terceiro melhor mandante, perdendo apenas um jogo na competição até o momento, tá? E jogando fora de casa, o Brentford é o sétimo pior visitante, em 13 jogos não venceu em 10. Então nós temos um adversário muito acessível contra um adversário muito forte que está na parte de cima da tabela, que ainda tem chance de disputar o título entre Liverpool e Manchester City. Cara, tá tudo muito embolado e depois de muitos anos o título está sendo disputado por 3 clubes, geralmente é por 2 clubes nessa reta final de Premier League, tá? E 3 clubes ainda têm matematicamente chance de ser campeão e tá muito embolado, muito embolado. 3 ataques muito fortes e 3 defesas muito sólidas. Muito bom isso aqui, tá? Só que tem um fatorzinho, cara, que não me põe na vitória do Arsenal pré-live a princípio, nem no handicap -1, tá? É isso aqui, ó. O Arsenal enfrenta o Porto no meio da semana que vem, cara, pela Champions League. E, cara, o Porto venceu por 1-0. O Arsenal tem que reverter o resultado. Não foi isso mesmo? Vamos ver se eu tô errado aqui, né? Tem que reverter o resultado jogando em casa, cara. Isso. O Porto venceu de 1-0 o Arsenal lá em Portugal. Então o Arsenal tem que reverter o resultado jogando em casa. Na minha humilde opinião, cara, foco total na Champions, porém essa disputa de título da Premier League, cara, eu acho que ele vai titular nos 2 jogos, tá? E se o Arsenal, eu acho que vai tentar matar a partida, cara, rápido, no primeiro tempo, para no segundo tempo conseguir poupar o elenco, entendeu? Acredito eu. Beleza? Nos melhores do cenário, para depois ir disputar a Champions, beleza? Não acredito que vá com um time misto. Só que, espera a escalação, não vai com achismo não, espera a escalação sair para ver se a gente vai a favor do Arsenal ou não. Bayern de Munique contra o Mainz, cara. O Bayern de Munique conseguiu a classificação contra a Lazio. Eu disse no vídeo que era muito provável a classificação. Seria difícil, não seria fácil. Mas conseguiu e até com uma facilidade, tá? Agora enfrenta o Mainz, cara. Cara, o Bayern de Munique tem a segunda melhor campanha em casa ou a melhor campanha em casa? Segunda melhor campanha em casa, 10 jogos, 12 jogos, venceu 10, empatou 1 e perdeu 1, cara. Fez 39 gols e tomou 8, ou seja, tomou menos gol que jogo, tem uma média de fazer 3 gols por partida e perdeu apenas uma partida jogando em casa, mas mesmo assim, a 1,25 eu não tenho confiança de trabalhar pré-live a vitória do Bayern de Munique, nem para colocar no bilhete, nem colocar um handicap -1. Pelo Tuchel, pela fase, cara, é o futebol demonstrado, não, nem pela fase, porque se a gente for colocar fase, são 4 vitórias consecutivas. É o futebol demonstrado, tá bom? O mais, cara, é um time de parte de baixo da tabela, tem um fator desespero, mas não duvido nada que possa complicar a vida do Bayern de Munique. Essa temporada, cara, me abstive bastante de trabalhar o Bayern de Munique, tá bom? Então, prefiro ficar de fora, mas se você tem uma confiança, cara, dá para trabalhar, tem o seu valor a vitória, e estatisticamente, cara, é muito provável a vitória do Bayern de Munique, tá? Mas pode complicar. O mais, inclusive, que na temporada passada venceu de 3-1 o Bayern de Munique, tá? Na temporada anterior, em 2022, também venceu de 3-1 o Bayern de Munique, tá? Então, o mais, olha só, em 2021 também venceu de 2-1 o Bayern de Munique, então costuma complicar a vida do Bayern de Munique, tanto que se você fizer essa operação 10 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 7 bateria, cara. Em 7, numa odd 1,25, você tomar 3 heads, que seria full head, cara, sei lá se tem valor, tá bom? Prefiro ficar de fora. Do Leipzig contra Darmstadt. Aqui, cara, se tivesse um em 25, teria mais valor, cara. Porque o Darmstadt simplesmente é o lanterna da competição. Em 24 jogos só venceu 2 partidas e enfrenta o Leipzig na parte de cima da tabela, que tem a possibilidade nessa rodada de ultrapassar o Dortmund e entrar na classificação da Champions League, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em casa. O Leipzig tem a 4ª melhor campanha com apenas 2 derrotas. Fez 30 gols e tomou 10. Tomou menos gol que jogo, tá? E o Darmstadt jogando fora de casa tem apenas uma vitória, tá bom? Tem uma média de fazer 1 gol por jogo e de tomar 2 gols por jogo, 2 gols ou mais, tá bom? Então, cara, é um time extremamente forte contra um time bem acessível, tá? O Leipzig só disputa a Bundes agora, então é foco total na Bundes, acabou de vir de uma eliminação, tudo bem que é o Real Madrid, o maior ganhador da Champions, tá? Mas, mesmo assim, é uma eliminação, então o Leipzig pode ser que o Darmstadt pague o pato com uma vitória de goleada do Leipzig, tá? Então eu vou vir para esse jogo para trabalhar gols,
beleza? Espero um jogo bem aberto e espero uma vitória do Leipzig, talvez de goleada. Para quem tem método em cima do back goleada, cara, pode ser interessante a favor do Leipzig. Werder Bremen contra o Dortmund, cara. O Dortmund que costuma amarelar não tá fazendo diferente essa temporada, é o quarto colocado atrás de Stuttgart, atrás de Leverkusen, cara. Que loucura. Tudo bem, Leverkusen tá fazendo a melhor temporada, mas para quem faz após esportivas há tempos, cara, não é um Enzo atual. O Enzo atual foi foda, hein? Sabe que o Leverkusen, cara, não fica assim na parte de cima da tabela, fica ali disputando quinta, sexta colocação, tá? Enfim, e o Dortmund que fica lá no Bayern de Munique, lá em cima, disputando a primeira colocação. Dortmund, cara, tá correndo risco de nem se classificar pra Champions da próxima temporada aí, se continuar nessa fase aí, cara, dos últimos 5 jogos, cara, não venceu em 3, tá? E agora enfrenta o Werder Bremen fora de casa. E tem uma vírgula ainda, que o Leipzig enfrenta um adversário muito acessível, então muito provável vai vencer. E se o Dortmund tropeça, vai para a quinta colocação. E é muito provável que possa acontecer isso, porque o Dortmund enfrenta o PSV num jogo que ficou de 1-1, o jogo de ida, lá na Holanda. Agora enfrenta em casa. Tem grandes chances de passar de fase. Mas para isso tem que focar nesse jogo, porque o PSV não é um time bobo, tá? E vai chegar a análise no dia 12, eu vou postar o vídeo da análise, mas é muito provável que será um jogo over. O PSV é muito over, tá? Então, cara, acredito que o foco do Dortmund esteja na Champions League. Então, eu prefiro ficar de fora e ver qual que vai ser a postura. De fora para a live. Vamos levar para ao vivo. Qual que vai ser a escalação do Dortmund, tá bom? Então a gente faz análise estatísticas e probabilidades, tá? Vamos lá, o Dortmund jogando fora de casa, terceiro melhor visitante, apenas uma derrota. Empata bastante também, então talvez um dupla chance Dortmund, pode ser interessante, tá? Em casa, o Werder Bremen, meio de tabela, de 12 jogos não venceu os 7, tá? Dupla chance, então daria certo, mas depende da escalação. Beleza? Pra gente fazer qualquer tipo de operação nesse jogo aqui. Saindo da Alemanha indo pra Itália, cara, um jogo bem interessante. Se fosse umas temporadas atrás, não seria tão interessante. Seria provável vitória da Inter de Milão com a massa. A gente quer -1 Inter de Milão. Só que essa temporada, simplesmente, o Bolonha tá fazendo uma temporada excelente. São 5 vitórias consecutivas, venceu 14 jogos em 27, tá? Venceu a mesma quantidade de jogos que Roma e Atalanta, mais jogos que a Napoli, Fiorentina e Lazio, que são times que geralmente ficam na parte de cima da tabela. Bolonha surpreendentemente fazendo uma temporada incrível, tá? Quarto colocado da competição e joga em casa contra a Inter de Milão. Bolonha, cara, que é o segundo melhor mandante, perdendo apenas para Inter de Milão, que tá disparado melhor time da competição, por isso que é líder, tá? E fora de casa, a Inter é a melhor visitante, com nenhuma derrota, tá? Nenhuma. Beleza? Então, cara, confronto muito difícil. Tanto que a odd está acima de 2 para a Inter de Milão. Cara, sinceramente, dá pra sim trabalhar um empate anula Inter de Milão, mas eu quero Lautaro titular, entendeu? Mesma coisa. A Inter tem um jogo contra o Atlético de Madrid no meio da semana da Champions, também venceu em casa por 1-0, mas é um placar muito magro. O Atlético de Madrid vai tentar reverter esse jogo aqui. Então, cara, um jogo que vai ser bastante denso, né? Então, bastante intenso, com bastante intensidade, muito preparo físico. Então, cara, acredito que a Inter possa poupar jogadores, assim como eu disse no último vídeo, até porque tá muito na frente, tá? Tá muito na frente. Olha só, simplesmente a 15 pontos na frente do Juventus. 15 pontos, entendeu? Então pode ir com um time misto aqui que se empatar não vai ser um tropeço, tá? Acredito que tá com crédito, beleza? Então muito de olho, tá? Muito de olho. Trabalhar empate anula só se for com o time titular. Quem me conhece, cara, sabe que eu trabalho bastante a África do Sul, às vezes, né? Quando o Mamelodi joga, não é sempre, né? É às vezes, quando o Mamelodi joga, porque o Mamelodi, cara, é o disparado melhor time da África, 2, 3 prateleiras acima, tanto que tem menos jogos que todas as equipes da competição. Está a 11 pontos do segundo colocado, tá? 13 vitórias em 16 jogos, jogando em casa tem 8 jogos e não perdeu nenhum, fez o dobro de gols do que jogo e tomou 1/3 de gols do que jogo. Então, é um time muito prateleira acima, pode vir com um time misto, pode vir com um time reserva, que mesmo assim é um elenco extremamente forte comparado aos outros times da África do Sul. Então, fechado com a vitória do Mamelodi, quem for mais ousado quiser ir com handicap -1, tem o seu valor também, tá? Mamelodi que, vamos lá, jogando em casa são 5, 10, 15, 25 jogos sem perder.
tá? Esse é o Mamelodi, tá? Cádiz contra Atlético de Madrid que enfrenta a Inter de Milão no meio da semana, tem que reverter um placar, não disputa o título essa temporada da La Liga, acredito que irá poupar. Tem a diferença de 5 pontos do Atlético Bilbao, então o tropeço não será de tudo ruim, tá? E enfrenta um adversário muito acessível que o time reserva do Atlético de Madrid tem a capacidade sim de vencer do Cádiz, tá? O Cádiz jogando dentro de casa é a quinta pior campanha com apenas 2 vitórias. E o Atlético de Madrid jogando fora de casa também não tem uma das campanhas melhores, tá? Mas, cara, sim, dá para vencer o Cádiz. Só que aí a gente cai naquele mesmo fator escalação. Tô fechado com a vitória do Atlético de Madrid se vier titular. Tô fechado com a vitória do Atlético de Madrid se vier reserva com uma odd 2,20, 2,30. Entendeu? Com essa odd 1,80 aqui só se vier com o titular, tá bom? Você viu a campanha do Atlético de Madrid fora de casa? Não dá. Numa odd 1,80 a gente pega a vitória com o time reserva. Com o time titular até que vai. Time reserva não dá. Saindo da Espanha, indo um pouco, entre aspas, submundo. Bélgica, não é todo mundo que trabalha, mas Antwerp jogando fora de casa, cara, pode ser interessante sim a gente trabalhar a vitória. Pego porque pega o último colocado dos últimos 5 jogos, perdeu 3. Jogando em casa, o Kortrijk é o terceiro pior mandante, tá? Venceu apenas 4 jogos de 14, ou seja, em 10 não venceu. E o Antwerp jogando fora de casa não tem a melhor campanha, cara, mas de 14 em 9 não perdeu, tá? Então eu tô sim fechado com a vitória do Antwerp, que precisa somar cada vez mais pontos para tentar brigar por alguma coisa nessa fase final, tá bom? Do Campeonato Belga, pelo menos no playoff, onde os pontos são divididos pela metade, beleza? Então somar cada vez mais pontos é importante demais e o Kortrijk, cara, muito provável que será rebaixado. Finalizamos as análises dos jogos europeus, dessa vez não teve Turcão da Massa, vamos finalizar com as análises do Campeonato Estaduais Brasileiro, tá bom? Vamos lá, Fluminense contra o Flamengo, cara. Jogo interessante, playoff semifinal da Taça Guanabara. O que eu quero atentar para vocês é que os jogos vão ter 180 minutos. Tem jogo de ida e jogo de volta. Jogo de ida, estatisticamente, em qualquer Copa no mundo, jogo de ida é under. Tá? Estatisticamente, quer dizer que esse jogo vai ser under? Não, tá? Mas vamos dar uma olhada nos últimos jogos das equipes. Confronto direto. 2-0, 1-1, 0-0, 2-0, 0-0. Vamos lá. Teve 4-1. 2-0, 1-2, 1-2, 1-2. Então, beleza. O over 2,5 às vezes se cumpre. Cumpriu em 4 jogos de 10. Entendeu? Mas a maioria, ó, 0-0, 1-1, 2-0, 2-0, entendeu? Então, é um jogo um pouco mais truncado, principalmente por ser jogo de ida. Então, eu espero poucos gols, tá? O Flamengo tem um elenco melhor que o Fluminense, só que é um clássico, cara. É um clássico. As odds estão parelhas, concordo plenamente, tá bom? Se tivesse abaixo de 2, Flamengo era lei Flamengo, mas tá acima de 2, tá tranquilo. Cara, jogo totalmente pro ao vivo, tá bom? Se você quiser trabalhar gols, over 1,5 no máximo, ou under 3,5. Tá? Não espero um jogo de 4 gols e também espero que pelo menos saia 2 gols. 1-1, 2-0. Acho interessante trabalhar, tá? Atlético Mineiro contra o América Mineiro, cara. Esse jogo aqui eu quero trazer a fase anterior. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. O Atlético Mineiro classificou em primeiro do grupo, tá? De 8 jogos, não perdeu em 6, tem apenas 2 derrotas, tá? Fez 14 gols, então não chega a ter uma média de 2 gols por jogo e tomou 6, uma defesa muito sólida, que é a segunda melhor, a terceira melhor defesa do Campeonato Mineiro na competição. A do América Mineiro é a primeira e a do Cruzeiro é a segunda. Tá? O América Mineiro, cara, passou invicto da primeira fase, inclusive empatou com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro empatou no último minuto nesse jogo aqui. Eu acabei vendo o finalzinho do jogo. Um dos melhores ataques é o melhor ataque da competição e melhor defesa da competição. Se eu te falar uma coisa, cara, que o valor tá no América Mineiro, vocês vão me matar, cara, mas o valor está no América Mineiro. Só que é a mesma coisa, cara, é jogo de ida. Mas handicap mais um pode ser interessante trabalhar se tiver uma odd de 1,60, tá? Porque o Atlético Mineiro pode até vencer o jogo, mas eu não vejo o Atlético Mineiro goleando o América Mineiro, não. Baseando em estatísticas e probabilidades, tá? Nós temos um América que tem a melhor defesa da competição, tomando apenas 2 gols em 8 jogos. E tem uma média de fazer 2 gols por partida. Empatou com o Atlético Mineiro nesse jogo aqui. Probabilidade de ser campeão, mas vou te falar a verdade. O valor tá no América Mineiro, tá? Pode me criticar aí, o Paulo vai me matar. Mas sei lá, o valor, tô falando valor. Tô falando, Atlético Mineiro pode ganhar o jogo, eu só tô falando do valor. Internacional contra São Luís, vitória do Internacional, muito mais time de Série A, cara, apesar de estadual o improvável acontecer com uma frequência grande, jogo único, vitória do Internacional, jogo para gols, principalmente
principalmente se o São Luís complicar a vida do Internacional, cara, vai se tornar um jogo muito aberto, tá bom? Finalizamos as análises desse sabadão, jogo pra caramba, tá bom? Então estuda, se dedica, trabalhe jogos se você tem um conhecimento maior. Enfim, vamos finalizar o vídeo desse sabadão com um bilhete pronto. O bilhete pronto vai ser vitória do Mamelodi jogando em casa, tá? E over 1,5 no jogo do Bolonha contra o Inter de Milão, tá bom? Fiquei em cima do muro, Bolonha e Inter de Milão. Fiquei no over 1,5, fechou? Esse bilhete deu um total de 1,79 de odds. É o ideal de uma relação de 2 greens para um head. Tamo junto, um abraço, valeu!